Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Este vídeo é feito a pedido e eu quero desde já agradecer ao irmão Charles, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, que deixou a sugestão de dois textos, João 3, versículo 30, e o outro texto, Filipenses. Vou primeiramente fazer um vídeo conforme foi pedido e dentro dessa solicitação destacar o versículo que o Charles mencionou que ele aprecia bastante. Eu, particularmente, também. Diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Ele deve crescer, mas eu devo diminuir. É isto que a Bíblia nos diz. Quando João, o Batista, isto é, aquele que batiza, fala em um momento de transição ministerial, isto porque os seus discípulos vão demonstrar ciúme e Jesus está atraindo mais pessoas. Quando a gente se depara com o versículo 26, que é o contexto imediato, vamos notar, diz assim o texto, quero destacar. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com eles. Ou seja, é dentro desse contexto de ciúme, quando Jesus está atraindo mais pessoas e, portanto, há essa transição ministerial. Mas João responde com humildade e também uma clareza vocacional. Ele sabia muito bem que Deus o chamara, mas ele reconhecia perfeitamente quem era a pessoa bendita de Cristo Jesus a partir daquele momento que ele batizou Jesus na água e houve um fato muito extraordinário, porque sobre Jesus veio, segundo João, o evangelista, uma pomba em forma corpórea sobre a pessoa de Jesus. E foi ouvido uma voz do alto que dizia: Este é meu filho em quem me comprazo, numa referência a Cristo. Agora, quando a gente reporta uma vez mais ao versículo de número 30, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos tentar ir por parte. Quando fala que ele é necessário, é que ele deve, é por conta da necessidade divina. É plano de Deus, um plano soberano da parte do Senhor. Agora, é necessário, ou seja, ele deve crescer e, numa referência a João, diminuir. O crescimento, quando fala que ele cresça, é uma expansão visível. Era da vontade de Deus que Jesus Cristo tivesse um reconhecimento público, que as pessoas vissem em Jesus quem de fato ele era, o Messias prometido em um Antigo Testamento, inclusive. Agora, quando se reporta a esta expressão e que eu diminua, fazendo alusão a João, o Batista, a ideia é de tornar-se menor em destaque, não em valor, porque João tinha o seu valor como ser humano, que era da mesma forma, nós temos um valor inato, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Porém, não é diminuir no sentido de não ter valor, ao contrário, é ser menor em destaque. E às vezes parece um contrassenso, porque no cenário religioso, algumas pessoas querem ficar no pedestal, querem aparecer, querem lacrar nas redes sociais, querem ter muita gente ao seu redor, admirando-a. Mas acontece que a gente aprende com esse texto, e de uma forma específica, com João, o batizador, que não fala necessariamente de uma autoanulação, ao contrário, mas é um reposicionamento correto diante de Cristo. E esse texto sugerido pelo Charles, um texto que fala profundamente ao coração dele, bem como de todo leitor
que atenta para ouvir a voz divina através das Escrituras Sagradas, nós aprendemos, dentro dessa teologia textual, que Cristo é o centro da revelação. Não é o pregador, não é o ministro do Evangelho, não é o professor de IBD, não é o youtuber, não é quem está diante de uma câmera. Nada disto. Quem é o centro da revelação, sem dúvida alguma, é a pessoa bendita de Cristo Jesus. Nós aprendemos também dentro dessa teologia do texto em questão, considerando naturalmente o contexto, que todo verdadeiro chamado cristão é temporário, mas Cristo é eterno. Nesse plano terreno, eu deixarei de existir. João o Batista deixou de existir, mas Cristo é eterno. E por Cristo ser eterno, o ministério não termina quando nós diminuímos, ele se cumpre. Isto que a gente precisa atentar, porque João Batista vai nos ensinar que a maturidade espiritual não está em ser visto, não está em ter os holofotes sobre nós, mas em apontar corretamente. Diminuir não é desaparecer, é sair do centro, é deixar que Cristo seja visto, reconhecido, enaltecido, exaltado e, sobretudo, glorificado. Porque o Charles, da Assembleia de Deus, bem como eu, você, meu irmão, minha irmã, quem sabe alguém que está chegando agora no cantinho de reflexão de teologia, cantinho teológico, sabe perfeitamente que nós precisamos sempre considerar Jesus aquele que é o principal, o mais importante, por conta de quem ele é. E Jesus é Deus. Jesus é o nosso Salvador? Sem dúvida. Jesus é nosso Senhor? Claro. Mas ele é Deus nosso. Um Deus que se encarnou e um Deus que habitou entre nós, vindo ao mundo cheio de graça, de verdade, mas que hoje está à direita de Deus. E é isto que a gente precisa conceber. Porque, como eu afirmei, diminuir não é, em hipótese alguma, desaparecer, muito menos sair do centro. Agora, o que que em minha vida precisa diminuir para que Cristo cresça, que ele apareça, que ele aumente? Estou realmente buscando a relevância ou fidelidade? Se eu quero ser relevante no mundo, em detrimento da pessoa de Jesus, se eu quero lacrar, se eu quero ser reconhecido, independente da pessoa de Cristo, a gente precisa considerar bastante. Agora, se eu quero ser fiel às Escrituras, leal à pessoa de Jesus, aí sim fará toda a diferença. E a minha oração é que Deus venha nos livrar do desejo do protagonismo, que a gente venha colocar nossa vida como um espelho que venha refletir apenas a glória de Cristo, porque nós precisamos aprender de uma vez por todas a nos diminuir sem medo, sabendo que somente Cristo é suficiente. Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. E uma vez mais, no término deste vídeo, muito obrigado, meu irmão Charles, pela sugestão. Um texto que vem das Escrituras Sagradas, que, além de falar ao seu coração, fala também a este. E muito obrigado pela oportunidade de poder compartilhar com outras pessoas essa palavra bendita.